A paz do Senhor Jesus a todos os meus amigos do Facebook. Meus amigos dos Facebook, do WhatsApp, do status, do story, do message e dos grupos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos e com as vossas famílias. Em todo o tempo Deus é bom. Jesus Cristo, Filho de Deus, está voltando. Não deixe para o amanhã o que é para você fazer hoje. O amanhã pode ser tarde demais. Leia a Bíblia, venha na fé e vamos no glória. Tenha um tempo para meditar na Bíblia, para que haja um crescimento espiritual e você venha crescer na graça, no conhecimento e na sabedoria. Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem está falando com vós é o pastor Fábio Barbosa Mota, a qual a minha esposa é missionária Fátima Barbosa Mota. Eu aconselho para vocês, a todos vocês ouvintes desta mensagem, desta palavra que eu vou pregar daqui a pouco, faça desta mensagem um folheto de evangelização, mande para os seus amigos e familiares através do WhatsApp, status, Facebook, story, message, grupos, Mande para todos os seus amigos, porque quem sabe alguém está precisando de um socorro e através desta palavra que eu vou pregar, o Espírito Santo possa fazer uma grande obra, não somente na minha vida, na tua vida, mas sobre todas as nossas famílias. Sobre todas as famílias, não só no Brasil, mas países e nações aí afora. A palavra desta tarde, a palavra rema, a palavra que vai falar com a minha vida, a tua vida e todos aqueles que você vai compartilhar. O importante é você compartilhar. Salve almas e salve vidas. Está lá em Provérbios, capítulo 26, versículo 22, quando diz assim, Provérbio capítulo 26, não é versículo 22, me perdoe, Provérbio capítulo 26, diz assim: como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Como o pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. A única causa para maldição é o pecado. E pelo pecado, a maldição está alcançando as famílias, não só no Brasil, mas países e nações. Quando há maldição, devido ao pecado que vivem, aí vem a consequência do pecado, do pecado. Maldição sem causa. No mundo nada acontece por acaso. Isto é, bênção e maldições são resultado da ação do ser humano em relação à própria vida espiritual. Desde então, Adão e Eva, pela desobediência, tem sido a causa comprovada de muitos infortúnios. Ou seja, a maldição veio sobre a terra através de Adão e Eva, devido ao pecado que eles cometeram. Por isso, aqueles que
desobedência à palavra de Deus, ficam vulneráveis e sujeitos a carregarem maldições com causa. Porém, aquele que é justo, fiel e temente a voz do Altíssimo não está sujeito a nenhuma praga ou maldição proferida por ímpios, pois sua vida é protegida do mal, né? Deus, ele garante pela tua palavra que todo aquele que é ouvinte e praticante da sua palavra, todo aquele que é fiel, né, a ele, né, ele o protege de seja lá qual for a maldição que possam lançar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não há maldição sem causa. A única causa para a maldição é o pecado. O pecado, ela traz maldição para as famílias. E muitos estão vivendo isso. Não só no Brasil, mas países e nações aí afora, né? Base na palavra, Gênesis capítulo 3, versículo 17. Diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 17. E ao homem disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, aqui está falando de Adão e Eva no jardim do Éden, a qual Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e desobedeceram a palavra de Deus, a qual não poderiam comer do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal. Não poderiam comer, mas a qual veio a tentação da serpente, que traduzido aqui o diabo, Satanás, tentou a Eva, que deu ouvido para ele, né? Deu ouvido para ele. Ela foi, comeu do fruto e deu para Adão. Então, quando Adão comeu do fruto, a partir deste momento, a maldição recaiu sobre a terra. Não somente a maldição, mas a morte que veio pelo pecado. Deixaram de dar ouvido a Deus e deram ouvido à serpente. Assim, é na vida dos seres humanos, na vida de todas as almas que deixam de dar ouvido à palavra de Deus, deixam de praticar, deixam de obedecer, mas dão ouvido à voz do inimigo e não dão ouvido à voz de Deus. Por este motivo, pela desobediência à palavra de Deus, ali no jardim do Éden, pelo pecado que Adão e Eva cometeu, agora o próprio Deus estava dizendo para eles: maldito é a terra por tua causa. Ou seja, a maldição e a morte veio através do pecado, com Adão e Eva ali no jardim do Éden. E essa maldição, né, e a morte tem alcançado milhares e milhares de famílias, não só no Brasil, mas países e nações aí afora. Volto a dizer, a única causa para maldição, né, e com ela a morte, vem através do pecado. A única causa é o pecado. Base na palavra. Josué capítulo 7, versículo 12. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Ou seja, a nação de Israel estava guerreando contra os seus inimigos. Os inimigos da nação de Israel, aqui no caso, era Ai.
a cidade de Ai, né? Que eles foram guerrear, foram lutar contra os seus inimigos, mas porém não prevaleceram, não subsistiram, viraram as costas diante deles, porquanto se fizeram anátema, ou seja, haveria pecado sobre a nação de Israel, né? Haveria pecado sobre a nação de Israel, né? Haveria o anátema que veio por Acã, né? Que escondeu o pecado dele debaixo da tenda, enterrou, achando ele que Deus não estava vendo o pecado que ele estava cometendo, e além dele ter cometido esse pecado, ele trouxe maldição sobre o povo de Israel, que foram lutar contra os seus inimigos e saíram de lá envergonhado e ferido. Aí Deus fala: não serei mais convosco, se não destruídes o anátema do meio de vós. Ou seja, a razão do pecado, a razão da maldição está sobre as famílias, é o pecado. E Deus falou aqui em Josué capítulo 7, versículo 12, enquanto ele não removesse o pecado que estava ali, escondido, né, debaixo da tenda de Acã, escondido porque ele pecou, ele ocultou o pecado achando que Deus não estava vendo, a maldição estava ali e o próprio Deus estava dizendo: não serei mais convosco, se não destruídes o anátema do meio de vós, né? E o pecado foi removido pela raiz. Só assim Deus deu a vitória para Josué, quando ele removeu o pecado pela raiz ali sobre o povo da nação de Israel. Assim é na minha vida e na tua vida. Nós temos que remover tudo aquilo que seja o pecado. O pecado traz maldição, o pecado traz derrota, o pecado traz miséria, o pecado traz morte, né? E muitos estão vivendo isso. Nós temos que remover o pecado sobre as nossas vidas. Quem sabe você até agora está vivendo de fracasso e derrota. Entenda o recado de Deus para a tua vida. Remova tudo aquilo que é o pecado. Aí Deus vai grandemente abençoar e te dar vitória, como Deus deu para Josué e para o povo de Israel, quando removeu o anátema, o pecado que estava escondido debaixo da tenda de Acã. Não há maldição sem causa, e a única causa é o pecado. Se não houver pecado, a maldição não pode alcançar a sua vida e a sua família, minha vida e a minha família. Se não houver pecado, pode amaldiçoar, pode fazer obra de macumba, voodoo, magia negra, feitiçaria, podem fazer oração ao contrário, jejum ao contrário, podem lançar maldição do jeito que quiserem. Se não houver pecado na minha vida e na tua vida, não pode prosperar, porque quem está na minha frente e na tua frente, quem está na minha vida e na tua vida, é o próprio Deus. É o próprio Deus. A palavra, a base na palavra. Números 23, capítulo 8. Números capítulo 23, versículo 8. Números capítulo 23, versículo 8 diz assim: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Em Números estamos falando de Balaão, que foi contratado por Balaque, o rei dos Moabitas, para amaldiçoar a nação de Israel, que estava guerreando contra os seus inimigos, estava tomando a terra por herança, a qual Deus tinha prometido, né? Desde quando Deus prometeu, ali em Gênesis capítulo 12, para Abraão, uma conversa de Deus com Abraão, quando Deus disse para Abraão que ia abençoar a ele e a descendência dele.
e daria Canaã como herança, né? Então, Balaque, ele viu a nação de Israel guerreando contra os inimigos e vencendo, porque Deus estava à frente de cada batalha e de cada guerra. Quando Deus está na nossa frente de cada batalha e de cada guerra, contra os nossos inimigos, a vitória é certa. A vitória é certa. Então, em número 23:8, ele diz: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Em cada monte que o rei Balaque levava a Balaão, preparava 7 altares, 7 novilhos, né? 7 novilhos, 7 bois, e preparava altar e oferecia o sacrifício para a nação de Israel ser amaldiçoado, né? Quem estiver indo para os montes, quem estiver indo para a cachoeira, quem estiver indo para a mata, quem estiver indo para o cemitério, quem estiver indo para as encruzilhadas, oferecer sacrifício a Satanás, aos demônios, para que a minha e a tua família venha a ser amaldiçoado e venha a ser destruído, está perdendo tempo, porque quem está diante da minha vida e da tua vida é o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que nunca perdeu uma batalha e nunca perdeu uma guerra. E ele falou para Balaão: você só vai falar as palavras que eu falarei, eu colocarei nos teus lábios para ele. E essas palavras que Balaão falou para Balaque, rei dos Moabitas, ela veio da parte de Deus. Então Balaão olhou para Balaque e disse: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Aí no versículo 8, Números capítulo 23, versículo 8 é o que eu acabei de ler agora. Agora vamos para o versículo 5, não, para o versículo 21. Números capítulo 23, o 28, o versículo 8 é o que eu li. Agora vamos ler o versículo 21. Não se observa iniquidade em Jacó, e não se vê maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele, no meio dele se ouve aclamações do rei. Ou seja, Balaão olhou para Balaque, que o contratou para amaldiçoar a nação de Israel, e ele disse esta palavra para Balaque, o rei dos Moabitas: não se observa iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. Ou seja, a iniquidade é o pecado premeditado. É tudo aquilo que você sabe que é pecado, mas você vai lá e comete. Então você se torna um iníquo, você se torna um ímpio. Então Deus olhou para a nação de Israel, não viu iniquidade dele, não viu a maldade em Israel, não viu maldade nenhuma. E ainda ouvia clamações ao rei, ao Deus Todo-Poderoso. Quando Deus olhar para mim, quando Deus olhar para você e não vê maldade, não vê iniquidade, então maldição nenhuma vai prosperar sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque a única causa para maldição prosperar é o pecado. A maldição atrai miséria, a maldição atrai morte, atrai choro, pranto, lágrima, atrai dor. A maldição atrai coisas ruins. Mas quando Deus olhar para a minha vida e para a tua vida, para a minha família e para a tua família, não vê nós como um iníquo, não vê nós como uma pessoa que pratica iniquidade, não vê nós como uma pessoa que pratica maldade. Não se preocupa que Ele protege a minha vida e a tua vida. Por isso que em Salmo 91, versículo 10, diz que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Tenda, no caso aqui, é casa. Não se preocupe, faça a sua parte para com Deus, assim como eu faço a minha. Porque as mãos de Deus vai estar sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre a minha família e sobre a tua família. Mais uma palavra,
base aí dentro da palavra. Deuteronômio 23:5 diz assim: contudo o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou-te a maldição em bênção, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Deus, ele te ama ao ponto de Deus ter dado o teu único filho para morrer ali na cruz, né? Para salvar a minha e a tua alma, para salvar a minha e a tua família, como fala no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 18 diz, porque Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para que seu Filho, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Através dele. Então Deus, ele te ama. Deus, ele te ama. Deus, ele não tem prazer com a morte do ímpio. Não. Deus, ele não tem prazer com a morte do ímpio. Ele não tem prazer com a morte do perverso. Não tem prazer. Não tem prazer. Ele não tem prazer com a morte do ímpio. Glória a Deus. Louvado, engrandecido e exaltado é o teu nome. Como fala em Deuteronômio 23:5, ele trocou a maldição por bênção. Ele olhou para a nação de Israel, não viu iniquidade, não viu maldade. Então ele girou, ele trocou, ele pegou a maldição e transformou em bênção. Como diz em Deuteronômio 23:5. Provérbio, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se até agora você tem vivido de fracasso e derrota, né? Por causa das tuas transgressões que você tem cometido até o Senhor, se até agora você só tem conquistado, né, fracasso e derrota na sua vida, devido ao pecado que você vive, é momento de você confessar ao Senhor todo o seu pecado. É momento de você se converter a Deus. É momento de você buscar em Jesus Cristo a salvação e a vida eterna. É momento de você ter uma comunhão com o Espírito Santo. É momento de você se entregar de corpo, alma e espírito, porque com Deus você só tem a ganhar e até agora você só tem perdido. É momento de você tomar uma decisão. Uma decisão. Olha o que é que Deus fala aqui, 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Quando você confessar o seu pecado a Ele, quando você reconhecer a sua insignificância, quando você reconhecer o seu erro, que você se ajoelhar, que você confessar Jesus, Ele é fiel para se levantar do trono, para te defender e para te dar vitória. E para te dar vitória. Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo o de todo o mundo. O de todo o mundo. Faça uma reflexão sobre a tua vida. Não só no Brasil, mas países e nações aí afora. Famílias está vivendo uma amargura terrível por causa do pecado, porque o pecado atrai a maldição. Com isso estão vivendo uma vida de miséria, uma vida de fracasso, de derrota, onde há choro, pranto, lágrima, dor. Estão vivendo assim, procurando e acreditando que o homem aqui na terra
vai mudar o quadro, a situação e a história da tua vida. Ninguém pode mudar o quadro, a situação e a história da tua vida. Só tem um que pode mudar, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ali na cruz ele se fez maldito, ele pegou a maldição que estava sobre a terra devido ao pecado que todos estavam vivendo, porque em outra época nós éramos ímpios, nós éramos transgressores, nós éramos o iníquo. Ele trouxe a maldição sobre aquele madeiro, recaiu sobre ele. A maldição, o castigo que nos traz a paz, está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali na cruz ele derrotou o diabo, a morte, o inferno. Ele esteve morto, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu por 12 discípulos para mais de 500 pessoas, incendiou o céu, sentou à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, e hoje ele intercede pela humanidade, ele intercede pelas famílias, ele intercede pelas almas. Ele venceu, e somente com Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu e você vamos vencer. Sem ele, o fracasso e a derrota é certa. Com Deus, em Jesus Cristo, nós vamos vencer. Sem Deus e sem Jesus Cristo e sem a ajuda do Espírito Santo, o fracasso e a derrota é certa. E não só no Brasil, mas famílias e almas estão vivendo isso, fracasso e derrota. É momento de você refletir. É momento de você tomar uma decisão. Não deixe para o amanhã o que é para você fazer hoje. O amanhã pode ser tarde demais. O amanhã não existe. O amanhã é preparado por Deus. O ontem passou. O hoje e agora, neste exato momento, estou trazendo esta mensagem, esta palavra. Estou pregando para a tua vida, para a tua alma. O amanhã depende do que você faça hoje. Se hoje você que está afastado dos caminhos do Senhor se converter, bater o seu joelho no chão, pedir perdão pelos seus pecados, Ele é fiel para perdoar. Confessa a Ele todos os seus pecados, peça perdão, peça para Ele escrever o teu nome no livro da vida. Agora segue este caminho até o fim. Eu não prego religião, porque religião não salva ninguém. Eu prego a palavra, eu prego Cristo, o Salvador. Eu prego Cristo, o Salvador. Eu prego a Ele, eu prego a palavra. Então, religião para mim não importa, porque não salva ninguém. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele salva. Bata o joelho no chão. Confessa a Ele como único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador da tua alma. Peça perdão pelos seus pecados. Peça para Ele escrever o teu nome no livro da vida. Agora segue este caminho até o fim. Busca uma igreja para congregar e fazer parte do rebanho de Cristo, a qual Ele é o cabeça, a igreja é o corpo, e o corpo somos nós, que fazemos parte da igreja do Senhor. Agora tu segue esse caminho até o fim. Fique com esta palavra e até a próxima, se Deus quiser.